Muito boa noite a todos, boa noite você que vai nos acompanhar aí através do canal do YouTube, canal do Conhecimento Futebol SA, né? E hoje nós vamos trazer um assunto aí muito legal, tá? Nós vamos passar a palavra aí para o Rodrigo Franco Bostelman, né? Que vai falar aí da Associação Atlética Iguaçu, uma história bonita, né? De um clube que estava aproximadamente aí 10 anos parado, retornou ao futebol profissional e vem fazendo bonito aí. Boa noite, Rodrigo, fica à vontade para estar se apresentando aí para nós, né? E daqui a pouco vai contar essa história bonita aí da equipe do Iguaçu. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar falando com vocês, esse convite aí do Thiago, e principalmente para poder falar do Iguaçu, né, que é uma equipe tão tradicional do Paraná. O Rodrigo, hoje eu faço como diretor financeiro do clube, mas você sabe que em clube pequeno você nunca faz somente uma coisa, né? Então, a gente basicamente faz meio que de tudo, porque não é normalmente uma equipe tão grande, e sempre tentando manter uma organização, né? Eu tenho um histórico no futebol em categorias de base, passei por alguns clubes, inclusive pelo Caxias aí de Joinville, pelo Blumenau. Por motivos de contusão, parei cedo com a minha carreira. 18 anos eu já tinha parado, tinha encerrado. Me formei em educação física, também sou formado na parte de tecnologia, trabalho também com parte de automação e softwares, né? E tive uma primeira experiência como uma equipe profissional ainda com o próprio Iguaçu, quando o Iguaçu subiu para a primeira divisão em 2006, aí passou a ser outra gestão. Em 2008 tive uma passagem, montei junto com uma equipe, a equipe do Futebol Clube do Porto, que na época foi campeão invicto da terceira divisão de Santa Catarina, e sofrendo apenas um gol. Em 2009, foi até onde eu conheci o Thiago, também ainda na frente do Porto. Acabamos chegando até no quadrangular final, e não subimos por uma pouca coisa, acabamos perdendo o último jogo lá para o Juventus em Jaraguá. E fiquei, desde então, havia me afastado do futebol, até por não concordar com algumas diretrizes que na época o Porto estava seguindo, e eu não concordava, eu me afastei. E da parte do Iguaçu, agora nessa gestão, lógico que o clube já começou, esse trabalho já veio antes, né, da retomada, mas eu retornei junto nessa atual diretoria com o presidente, com o José Luiz Ruski, né, que está hoje, que me convidou para nós dar sequência nesse projeto de retornar a equipe do Iguaçu. Ok, então agora nós vamos dar uma boa noite aí para os nossos participantes, né? Deixar um recadinho aí a todos, né? Vamos começar com o Thiago Borges. Thiago Borges está com a câmera inabilitada ali, mas está nos bastidores aí, nos orientando e nos ajudando aí. Thiago, boa noite. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo aí, né? Tranquilo. Agradecer o Rodrigo aí por se dispor a vir participar com a gente desse bate-papo aí. Dar boas-vindas também ao Sérgio aí, Sérgio Anglada, a primeira live que ele participa, primeiro bate-papo do grupo aí. E é isso aí, vamos passar a bola aí para você de novo, Almir, e você faz as orientações aí. Beleza, então. Então, já como o Sérgio está começando hoje, Sérgio, uma apresentação, tu tens 10 minutinhos para contar um pouquinho da tua história aí, seria interessante para nós aí, né? Tá conhecendo um pouquinho, primeira participação aí, é muito bacana. Seja bem-vindo, tá? Uma boa noite para você aí. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o grupo aí. Meu nome é Sérgio Anglada, né? Sou treinador de futebol já tem quase 10 anos. Iniciei meu trabalho no Boa Vista, aqui do Rio. É um clube de média para pequena expressão aqui no Rio, né? Sempre trabalhando na primeira divisão. Fiquei 3 anos na categoria sub-15, né, como treinador.
Depois subi profissional para ser supervisor do profissional. A gente estava com uma dificuldade lá no profissional e tá todo mundo me ouvindo? Nem perguntei. Ouvindo, perfeito. Sim, legal. Subi profissional como supervisor, a gente estava com uma necessidade no clube e acabou que apareceu essa brecha. Foi o meu primeiro trabalho no profissional, mesmo fora de campo, né? Minha área como treinador, mas eu aceitei essa proposta como uma oportunidade de estar trabalhando com a categoria profissional. Depois disso retornei para a base, fiquei um ano no Sub-17, mais um ano no Sub-15, e aí no ano passado recebi uma proposta do Nova Iguaçu, que é um outro clube aqui pequeno aqui do Rio. É um clube que bem conhecido pelas categorias de base, por um trabalho de categoria de base de alto nível, né? Iniciei como auxiliar técnico no Sub-20 para a Copa São Paulo, foi até onde eu conheci o Basoli, que me fez o convite para participar aqui do grupo de estudo. E após isso, retornando à Copa São Paulo, eu e o treinador do Sub-20, a gente assumiu o profissional, eu como auxiliar, ele como treinador, fizemos o Carioca esse ano, e agora eu estou no Sub-17, lá do Nova Iguaçu, né? E aí a gente teve essa paralisação da pandemia. Fiz minha formação, sou formado em Educação Física na UFRJ, e não fiz pós ainda, pretendo fazer uma pós-graduação, seguir uma carreira até acadêmica também, né, fazer mestrado, fazer doutorado, e fiz a licença da CBF, a licença B da CBF, fiz há 2 anos atrás, e pretendo fazer a licença A, a licença Pro, e entre alguns outros cursos menores de treinador de futebol. Legal, Sérgio, obrigado, seja bem-vindo mais uma vez aí. Então agora nós vamos passar boa noite aí, professor Douglas Basoli, né, deixar boa noite para a galera aí, professor. Boa noite aí a todo mundo que está prestigiando aí a nossa sala de estudo. Agradecer a presença do professor que vai passar o conteúdo aí para nós. Tenho certeza que vai sair uma ótima conversa aqui para a gente aprender todo mundo junto. Legal, professor. Agora, professor Isaac Pereira, boa noite. Boa noite a todos da mesa, da bancada de estudo nossa, também de todos que estão assistindo essa live. Também uma boa noite especial ao Rodrigo, e que a gente possa ser um momento de compartilhar um conhecimento. Então, muitas perguntas aí, Rodrigo, para responder. Tenho certeza que vai acrescentar bastante, principalmente nas nossas carreiras. A gente, como treinador, às vezes a gente tem muitas questões a ser respondida, e você, como diretor, acreditamos que esse elo entre o treinador e o diretor tem que ter um grande crescimento, acho, no futebol brasileiro hoje. Então, é isso que a gente vai hoje, essa é o maior intuito de você estar presente nessa nossa bancada hoje, para nós tirar essas dúvidas com você. Claro. Beleza, professor. Lucas, boa noite. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui. Acho que, se eu não me engano, é a 4ª ou a 3ª reunião que eu participo com o grupo, e cada dia mais tem contribuído nesses tempos de pandemia, a gente ficar em casa, sem poder estar na prática, sem poder estar no campo. Esses dias de lives, de grupos, tem contribuído bastante. Acredito que hoje não vai ser diferente, e agradeço a participação do Rodrigo e do Valmir também, que hoje está sendo ao vivo, né, se eu não me engano. Então fica bacana, e que seja de bom proveito de todos aí. Legal, Lucas, obrigado. Agora eu gostaria também, tem mais um novo integrante aqui, Henrique Pereira. Tem 10 minutinhos para se apresentar para a gente. Seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite, pessoal. Me apresentando aqui rapidamente, como já tinha dito, meu nome é Henrique Pereira, eu sou treinador de futebol desde 2007, também sou graduado em Educação Física, formei na UFMG, fiz pós-graduação em Viçosa no último ano, 2018, na turma 10, tenho também uma outra pós-graduação em Gestão Esportiva, passei por alguns clubes menores em Belo Horizonte, que é minha terra natal, e depois fui para Uberlândia, onde eu treinei o Sub-15 do Uberlândia, passei pelo Desportivo Brasil, que foi meu último grande clube no ano de 2015, e desde o ano de 2016 eu estou atuando na Nex Academy, trabalhando aqui diretamente no Rio de Janeiro. Hoje eu sou responsável
pela gerência de futebol da rede no Brasil. E quando cheguei em 2016 eram 5 unidades no Brasil, hoje a gente está com 60 unidades e já prevendo de inaugurar em torno de umas 15, e eu cuido exclusivamente da parte do futebol da empresa. Para bem dizer, essa é a minha apresentação. É um prazer estar aqui com vocês todos e, Rodrigo, obrigado por poder compartilhar conosco nessa noite. Claro. Professor, obrigado pela apresentação, seja bem-vindo mais uma vez. E agora vamos dar boa noite para o Antônio Carlos. Boa noite, Antônio. Tá, o som, Antônio, tem que habilitar o microfone. Vai lá embaixo na barrinha. Armadilha, hein? O Pete. Arrasta Antônio, o mouse lá embaixo. O Antônio ficou nervoso que a transmissão é ao vivo, só para descontrair um pouco. Eu vou liberar você aqui, Pete, peraí. Consegue por aí, Thiago? Não consegui. Não, eu acho que tem que ser ele lá. Se ele tiver no celular, é só clicar na tela e ele já habilita para ele. Tá no celular, professor? Aí clica na tela e ele já habilita. Deu certo. Aí, garoto. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Dá uma boa noite para a galera aí toda. Boa noite aí, galera. Eu sou Antônio Carlos, sou operador físico aqui, era do Juventus Esporte Clube, né? E hoje eu estou desempregado. Só isso. É uma pena, né? Mas assim como se fecham portas, daqui a pouco abre outras, né, professor? Vamos ficar na torcida aí, né? Esperamos. É isso aí. Deus no comando sempre. Muito bem, então, agradecer ao Rodrigo, né, que se prontificou aí em trazer esse assunto bacana aí pra gente, né? Então nós vamos passar a palavra para vocês para falar dessa evolução do Iguaçu, esse retorno, né? Essa história bonita aí que você tem para contar, beleza? Fica à vontade e assim que surgir algumas perguntas aí, a gente vai dar uma interrompida e assim nós vamos seguindo, beleza? Então, como eu tinha passado, né, o Iguaçu é uma equipe tradicional do Paraná, existe desde 1971, é o maior campeão paranaense da segunda divisão do Paraná, com mais de 4 títulos, né, da segunda divisão. E em 2006 a equipe tinha retornado para a primeira divisão, ficou em 2007, 2008, 2009 na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Mesmo sempre lutando para todos esses campeonatos, acabou lutando pelo rebaixamento. Era uma equipe que tinha uma média de público sempre na liderança, acabava perdendo a liderança da média de público quando o Atlético Paranaense, o Curitiba, tinha os clássicos que daí davam um público grande. Mas acabou todos os anos com uma média de público superior à do Paraná, do Londrina, até do próprio Operário, hoje que está em alta, né? Então, realmente foi uma atrocidade o que fizeram com o Iguaçu. Digo isso hoje até porque acompanho as finanças, como foi deixado a equipe. Foi uma atrocidade porque, na época, existia uma cota de televisão que era um valor alto, não era um valor baixo. O Iguaçu chegou a colocar públicos contra o Atlético Paranaense aí, dizem não tem um número exato, mas entre 9 e 10 mil pessoas no Diogo Pereira. Contra o Coritiba, aqui outra partida grande também, estádio sempre lotado, nunca nenhuma partida do Iguaçu com menos de 3 mil pessoas no estádio, sem falar de publicidade, sem falar de todo o restante que envolve o futebol, de trabalhos que existiam, e essa gestão aí de 2009 simplesmente abandonou o clube. O Iguaçu caiu de uma primeira divisão para um clube fechado, não pagaram os atletas. O Iguaçu tinha 24 ações trabalhistas quando essa gestão começou a tentar buscar. A parte da sede social do clube
sem nada, digamos assim. O pessoal falava, vocês começaram do zero. Nós não começamos do zero. Nós começamos do negativo 2000, porque o Iguaçu não tinha mais uma panela, não tinha mais nada, não tinha um colchão, não tinha um beliche, não tinha simplesmente nada. Nem manutenções básicas da sede, do alojamento, secretaria, móveis foram feitas, mesmo com uma entrada absurda de dinheiro que entrou dentro do clube nesse período. E a gente chegou, o Iguaçu teve, além de tudo isso, um golpe duro, que foi desfiliado. Era até então uma oposição, vamos dizer assim, dentro da Federação Paranaense. Era um clube mal visto, um clube visto até como desorganizado, que várias vezes perdeu pontos por erro de documentações, enfim, um clube que era mal gerido, vamos chamar assim. E esse clube, até nem essa, vamos dizer, atitude eles tiveram de pedir licença para o clube, porque o clube tem direito de pedir, mesmo que tenha que, cada federação trabalha com as suas taxas para esse retorno de um clube, e nem isso essa gestão fez. Ela não pediu nem licença do clube, e o clube foi desfiliado. Então, provavelmente, não sei se alguns sabem, mas o clube, quando é desfiliado, para ele passar num processo de filiação dentro de uma federação, pelo estatuto, pelo menos, da Paranaense, ele tem que ficar 2 anos fechado, né, ele não pode voltar às suas atividades como um filiado. A CBF também fica totalmente suspensa. Então, em 2013, teve esse grupo que a gente denomina hoje como Amigos do Iguaçu, que começou com o Fabiano, que era o presidente, é um grupo de torcedores que se reuniram, torcedores e empresários que se reuniram para tentar a volta do Iguaçu, né? Aí, logo depois, foi Manuel Gabardo, o presidente, e depois, agora, que é o atual, José Luiz Ruski. Nesse período, nós fizemos um levantamento de dívidas do clube, fizemos um projeto, né, do que nós precisaríamos de valor, que era um valor muito alto, não só por causa das trabalhistas, mas também hoje, atualmente, por exemplo, na Federação Paranaense, para você filiar um clube profissional à federação, custa R$400 mil para você refiliar um clube. E, lógico, nós não pagamos todo esse valor. Foi um processo bastante difícil, porque você imagine, você já, com um clube aberto, já é difícil você ter uma arrecadação. Imagine com um clube fechado, que não tem calendário, não é nem filiado. Então, até mesmo a parte documental do clube não existia mais, a parte de CNPJ, todos esses negativas, do clube não tinha alvará de maneira nenhuma. Então, foi um processo realmente do zero. Muitas pessoas chegavam, mas por que vocês não abrem um novo clube? Vocês não abrem. A cidade é muito tradicional. Existiu outros clubes que tentaram usar esse nome do Iguaçu, mudando de nome, e nunca conseguiram o apelo popular que a Associação Atlética Iguaçu tem. Então, esse projeto, quando foi lançado, essa diretoria, esse grupo dos Amigos do Iguaçu, dizia que não importava quanto ia custar, não importava como ia ser, mas nós teríamos que trazer novamente, a verdadeira Associação Atlética Iguaçu. A equipe tradicional, a equipe do azul amarelo. Esse era o nosso projeto. A partir de tendo esses dados, aí começou uma saga complexa de provar para a Federação Paranaense que o grupo gestor era um grupo diferente, não tinha nada a ver com o grupo que passou, que não pagou as dívidas, que deu calote em jogador, que deu calote em juiz, enfim, o histórico negativo do Iguaçu. Tivemos um apoio, assim, irrestrito do deputado estadual, hoje líder do governo do Paraná, que foi o Hussein Bacri, que é aqui da cidade, uma pessoa que nos abriu as portas da federação. Até então a federação nem nos recebia, por motivos que não vem ao caso agora, mas não é defender, mas dizendo que o seu Hélio Cury tinha razão de não receber pelo que as gestões anteriores fizeram e a forma que o trataram. Então nós tivemos esse apoio muito grande. Nesse meio tempo, não sei se vocês acompanharam, mas também através de uma ajuda, um
convênio do Estado com a Prefeitura de União da Vitória, através aí do deputado Lucem Bacri e daí o prefeito Santinho Roveda, fizeram uma reforma do Antioco Pereira, até porque o estádio não reunia mais condições de receber uma equipe profissional, já vinha degradado, não tinha condições mínimas nem de higiene e nem de seguranças. Então houve um investimento grande de cerca de R$1,5 milhão aí no Antioco Pereira, foi totalmente remodelado, virou uma mini arena muito bonita, moderna, organizada, né? Então tudo isso acarretou que nos incentivou mais ainda a buscar esse retorno da equipe. Parece brincadeira, mas o Iguaçu era fechado, o Iguaçu não poderia nem disputar nenhuma categoria de base ainda, e nós tínhamos cerca de 250 sócios torcedores pagantes por mês, né, que foi aonde começou também, além, lógico, das promoções, diversas promoções que nós fizemos, de bingos, rifas, jantares, sabe? Então, tudo isso fez parte. A gente tem muito orgulho de falar que o Iguaçu foi levantado novamente pela sua torcida, né? A sua torcida que levantou. As pessoas que vivem dentro do Iguaçu hoje, elas não estão ali pensando, exceto os profissionais, né, os professores, os treinadores, mas os diretores que gerem hoje a equipe estão ali porque gostam do clube, porque amam o clube e queriam corrigir esse erro da história que foi essa atrocidade que fizeram com a cidade. O Iguaçu é um clube que é de toda uma região, né, em caravanas de cidades em torno de União da Vitória e Porto União, Santa Catarina, né? Nós somos uma cidade dividida somente pela linha do trem, para quem não conhece, né? E realmente era um absurdo muito grande, e a gente conseguiu, através disso, começar a dar uma sustentabilidade ao projeto que nós fizemos para conseguir cada estágio, pulando de estágio em estágio, algo demorado, algo complexo, e principalmente buscar a credibilidade novamente, até mesmo dos empresários, né? Porque a maior dúvida, o dinheiro que eu vou investir vai para o Iguaçu? Então hoje nós temos essa credibilidade dos empresários, que sabem que o dinheiro que entra dentro do clube é totalmente investido dentro do clube, e depois a gente vai falar da retomada aí do patrimônio que a gente conseguiu, e até chegar ao ano passado, que para nós foi um feito histórico, conseguir participar de uma terceira divisão, com um grupo que a gente formou, que contava com atletas aí até de renome, como o Sabiá, aí, de anos aí no futebol catarinense, o Luiz Tosta também, o zagueiro, o Marcos Paulo, de Goiás, do Curitiba, todos estavam aqui no nosso grupo, Adriano Lara, lateral direito do Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, né? Então isso para nós realmente é um motivo de muito orgulho do que aconteceu, e é prova do trabalho sério dessa diretoria, que realmente hoje rege o clube, pensando no clube, que é o nosso lema, né? A gente vai passar, agora esse clube vai ficar. Para isso a gente fez mudanças até estatutárias, que hoje protegem o clube tem um conselho, né, hoje que gere o clube, para essas atrocidades nunca mais acontecerem aí na história aí do Iguaçu. A princípio, deixo aberto aí, não sei. Certo. Ô, Rodrigo, vamos começar lá, né, no fundo do poço, vamos dizer assim, né? Os antigos diretores, dirigentes, né, eles tentaram algo que, por exemplo, fizesse uma equipe forte, gastaram muito em relação a jogadores e tal, e acabou não dando certo, para de repente a equipe parar, né, e começar a entrar nessas dívidas e tal, ou teve uma administração totalmente equivocada? Olha, no meu ponto de vista pessoal, na verdade, né, foram várias parcerias equivocadas que foram feitas nessa época. Uma delas, em 2009, por exemplo, a parceria foi feita com o Paraná Clube,
que, com todo respeito, naquela época o Paraná não tinha condição quase de fazer nenhum time para eles, imagine fazer um time para o Iguaçu, né, um time B para o Iguaçu. Então, o Paraná mandou todos os atletas para cá, que teoricamente, até onde a gente sabe, eram atletas que vinham pagos, né? Então, o restante do dinheiro seria para ser aplicado no Iguaçu. Era uma equipe até muito fraca, formada alguns jovens, alguns jogadores de uma qualidade. Faltava realmente, quem sabe, até um pouco de experiências. As pessoas que geriam ali nem eram do futebol, nunca foram ligadas ao futebol, e realmente tiveram várias atitudes equivocadas, contratações até equivocadas. Não tenho ainda como dizer assim, houve desvio, não houve desvio, porque isso vai caber à justiça. Futuramente nós vamos entrar com ações de regresso sobre isso, né, para saber aonde foi. Infelizmente, juridicamente, nós não podemos mais pedir agora as questões de prestação de contas, né, porque passou de 10 anos, mas as ações de regresso em cima das diretorias anteriores, a gente pode, em cima dessas ações trabalhistas, principalmente, que nós estamos fazendo acordos, né, para poder gerir o clube, mesmo tendo dívidas de uma forma sustentável, né. Mas eu, no meu ponto de vista, foram várias, assim, parcerias equivocadas, né. Inclusive passou por aqui aquele, aí por São Paulo é famoso, o seu Israel Jesus, que fazia aquela roleta russa, enfim, foi muita coisa errada que aconteceu, tanto que ano após ano o Iguaçu só lutava para não cair, né? As parcerias, na verdade, a gente vê até hoje, os times grandes aí estão sofrendo com essas parcerias, né? A gente sabe que é complicado, né, a gente colocar na mão de empresas que querem administrar e depois acabam deixando realmente as equipes, os clubes em maus lençóis, né. E assim, quem é que startou, dá para recuperar essa equipe, dá para a gente se estruturar novamente, porque pelo material que você passou, dava para ver que realmente o clube estava totalmente abandonado, né? Abandonado. De repente, quem é que deu essa ideia? Pela paixão da torcida, teve alguém do futebol, no meio do futebol mesmo, vamos voltar à ativa, e de repente começaram a estruturar e veio dando certo. Tudo começou lá em 2013 com o Fabiano, né? O Fabiano Alencar Pou, mas todos os torcedores, né? Que até então aquela situação, quando o clube está em alta, como estava na primeira divisão, estava cheio de gente querendo assumir e aparecer gente do lado, né? Quando o clube caiu de um clube de primeira divisão para um clube fechado e desfiliado, caiu fora o interesse. Então, como se diz, os diretores, os gestores, todos sumiram, né? Então, quem que ficou? Ficou a paixão, ficou os apaixonados pelo clube, as pessoas que amam o clube, que fazem por amor, né? E então tudo começou com esse grupo de amigos, que até hoje é denominado Amigos do Iguaçu. Começou com o Fabiano e toda uma equipe que hoje, inclusive o próprio José Luiz Ruski, que hoje é o presidente, que é um torcedor tradicional do Iguaçu, já fazia parte desse grupo. Então é o mesmo grupo que surgiu a ideia, vamos encarar, vamos tentar buscar, e começamos a buscar alternativas, né, que pudessem o clube voltar. Daí, após esse período, clube, vamos dizer, de punição, que poderia retornar, que a gente conseguiu daí algo mais efetivo de um prazo, né. Infelizmente, na cidade, já começava a virar piada, assim, né, muita gente não acreditava. Tinha gente da imprensas tradicionais aí da cidade, que falava que até nós estávamos brincando com a população, que o Iguaçu nunca ia voltar, que a dívida do Iguaçu era impagável, né, e a gente sempre acreditando e falando, não, o Iguaçu é perfeitamente viável, e aí na sequência, hoje até pelo material que vocês viram, prova que o clube é um clube totalmente viável, desde que bem gerido. São poucas equipes do interior do Paraná que vendem 1.500 camisas, por exemplo, que foi o que nós vendemos o ano passado, só de camisa oficial do clube, sem falar de
camisas de treino e material. Exemplo agora, uma questão aí de máscara, da pandemia, em 2 dias nós vendemos mais de 200 máscaras. Então, realmente, prova que o clube é viável desde que seja totalmente bem gerido. Legal. Me diz uma coisa, o Atlético Paranaense hoje ainda tem parceria com o clube? Então, o Atlético, através também do deputado, da amizade que o deputado tem com o Petralha, o ano passado nos auxiliou imensamente na montagem do clube, nos auxiliou até, não com jogadores diretos do Atlético Paranaense, porque lógico que um jogador que está hoje numa estrutura do Atlético, que para mim, fui há pouco tempo lá e conheci a estrutura, a forma que eles trabalham, se não é a melhor do Brasil, é uma das melhores do Brasil em tudo que o Atlético oferece, principalmente para as categorias de base, né, de tecnologia, de acompanhamento, de bem-estar, né, é algo fantástico. Então, poucos jogadores se propõem hoje a sair de uma estrutura daquela de lá para vir jogar uma terceira divisão do Paraná, um recomeço que nós estamos passando, né? Então, o Atlético se dispôs a nos ajudar aí financeiramente, onde ele tem a prioridade da nossa categoria de base. É uma obrigatoriedade de nós vendermos ou negociarmos com o Atlético Paranaense, mas nós temos a prioridade. Então, todos os jogadores, daí o nosso início mesmo, né, foi uma categoria de base sub-17, que participamos, fizemos um campeonato fantástico ano passado, um sub-17, e aí as primeiras, a prioridade é do Atlético Paranaense, né, então o Atlético é nosso parceiro sim, já esse ano, não só na questão da nossa amizade, da nossa proximidade, já que temos aí hoje o seu Mário, né, que é o mais próximo, por exemplo, de mim, é o seu Mário, né, que cuida das categorias de base lá do Atlético, e a parte aí hoje, esse ano, a princípio, continua como nosso parceiro, sim. Beleza. Rodrigo, boa noite. Me fala duas questões. Uma, até para pegar o gancho que você falou da base, como é que é a estrutura de vocês na base, como é que funciona esse trabalho da base de vocês aí, se vocês são terceirizados, se é do clube mesmo, em relação a isso. A outra coisa tirando o cenário atual, que a gente sabe que deu uma paralisada geral, eu queria saber qual o planejamento de vocês, né, na sequência aí, né, já que vocês voltaram, e qual que é o planejamento, qual que era, né, vamos pôr o planejamento desse ano aí, mas devido à pandemia, talvez vá ocorrer mudanças, com certeza. Então, a respeito da primeira pergunta ali, não, a categoria de base é totalmente do clube, nós gerimos totalmente ela, nós não temos nada terceirizado no clube, nós não temos nenhum investidor do clube, nada, não temos nada disso. O Iguaçu hoje tem apenas apoiadores, pessoas que nos ajudam e vivem do próprio clube. Nós vivemos hoje do clube, todo o investimento do clube. Não temos nenhum jogador, vamos dizer assim, nem na base, nem no profissional, muito menos, que a gente chama aí do futebol aí de pedágio. Também não é uma crítica nenhuma às equipes que tem que cobrar, que cada um sabe do que pode oferecer e o que não pode oferecer. Então, nós retornamos no ano passado com a categoria de base sub-17, que era obrigatório uma categoria de base, e para iniciarmos no meio, né, como era um início, né, nós tínhamos que, o sub-19 para nós era muito próximo de um profissional, por causa da estrutura, o sub-15, quem sabe, muito longe do que nós poderíamos oferecer, então iniciamos no sub-17, com a ideia de já captar alguns jogadores um nível intermediário, né, para buscar. Conseguimos oferecer uma boa estrutura, questão de material de treino, questão de campo, própria estrutura de viagem dos meninos, a gente não, algumas partidas longas, como Cascavel, por exemplo, nós nunca viajamos um dia, sempre demos um jeito
de alojar, a alimentação de qualidade, como tem que ser gerido o futebol com seriedade, né, principalmente vendo o que você está tratando com jovens, com seres humanos e principalmente com sonhos, né, e é o que eu vejo, assim, muitos clubes hoje brincando com sonhos de atletas, né, e a gente preza muito por isso, preza muito por, principalmente, ser muito sincero, né, lógico que era um começo, então foi mais com atletas regionais aqui, atletas da nossa região, e mesmo assim fizemos uma campanha espetacular, nós conseguimos classificar na primeira fase, deixando o Curitiba de fora, os 2 Cascavel, que são equipes fortes aqui do Paraná, não se classificaram. É lógico, na segunda fase já pegamos equipes com poder aquisitivo, uma estrutura maior do que a nossa. Um fato para mostrar da potência, nós chegamos a botar 1.700, 1.500 pessoas em todas as partidas dos meninos do Sub-17, todas. Se vocês olharem os jogos, os meninos todas eram casa cheia, era uma pressão danada em cima do calor que a torcida estava de querer retornar à equipe. E ali, nos dando o passo a passo do que nós poderíamos fazer, né? Então, assim, a categoria de base, nós não temos nada terceirizado, ela é 100% do clube. Já tivemos alguns frutos no ano passado, né? Nós temos aí, hoje, já agora no Curitiba, em parceria, o Derek, que é um lateral esquerdo, que assinou 3 anos de contrato aí com o Coxa, né? O Atlético teve a prioridade, não usou a prioridade, o Curitiba tinha interesse, então é um menino que ficou. Nós não somos ainda um clube formador, né? E também não temos condições de chegar e bancar, por exemplo, profissionalizar um atleta desse, bancar o salário por 3, 4 anos, a gente tem que buscar parcerias com bons clubes, com clubes sérios, né? Então a gente fechou, nós temos desse menino já 30%, que é do Iguaçu, temos também 2 que foram para a equipe do Verê, que é uma equipe que o ano retrasado foi campeã sub-17, tem uma estrutura de base fantástica. Inclusive fizemos alguns intercâmbios de atletas esse ano, que iríamos disputar agora o Paranaense sub-19, nós mandamos alguns atletas nossos sub-17 e eles nos mandaram alguns 19, que era esse ano a categoria que nós iríamos participar. Desculpa, eu esqueci a segunda pergunta, o que você me perguntou? Sobre o planejamento, né, o planejamento que tinha feito aí para o ano de 2020. Então, o nosso planejamento estava totalmente pronto, né, porque nós iríamos disputar o campeonato sub-19, né, então, que é um campeonato aqui no Paraná, muito forte, né, para quem não conhece, é uma primeira divisão, tanto que nós estrearíamos com o Operário Ferroviário lá dentro de Ponta Grossa, então não existe divisões, não existe separações de clubes, então é um campeonato de um nível muito alto. Nos preparamos para isso, nós estávamos chegando nos níveis aí já de análise muito bom, nós trouxemos alguns atletas já, o nosso sub-19, a ideia já era o início do trabalho do profissional, onde o nosso objetivo era utilizar aí de 8 a 12 desses atletas do sub-19 para a equipe profissional, né? Então nós iríamos avaliá-los, testá-los, inclusive veio atletas aí do próprio Verê para cá do clube, que já participaram do profissional o ano passado, alguns atletas jovens, mas que têm um potencial, nós queríamos avaliar se eles poderiam fazer parte do grupo. Então, o nosso planejamento do Sub-19, nós já estávamos iniciando totalmente pensando no profissional, já pensando na terceira divisão, que é o que nós iríamos disputar. Tivemos uns atrapalhos no meio do planejamento. O ano passado, nós fizemos um campeonato da terceira divisão muito bom. Iríamos subir se não tivesse, não sei se algum acompanhou, mas houve uma palhaçadinha aí que aconteceu. Depois vocês podem investigar aí de um clube não veio jogar. Bastaríamos a gente vencer uma partida que estaríamos na semifinal, e esse clube irresponsável simplesmente não veio para a partida, deu WO, favorecendo, com a punição que ele seria eliminado, uma outra equipe que era da sua cidade, que se classificaria. Inclusive, a equipe passou no Fantástico agora, aí, o Andraus, Brasil, né? Essa equipe que passou tudo isso. Então, isso atrapalhou um pouco o nosso planejamento, porque o ano passado já éramos para estar
ter subido para a segunda divisão, né? Teríamos total condição disso. E esse ano já estávamos no planejamento da terceira divisão e houve duas que estavam inadimplentes no arbitral da segunda, que era a equipe do Batel e da Arapongas, né? E veio um convite da Federação Paranaense para nós entrarmos no lugar do Batel. Nós aceitamos, começamos a fazer o planejamento de participar. O Batel recorreu dessa decisão lá no STJD e conseguiu reverter essa decisão, então acabou atrapalhando um pouco o nosso planejamento por esse convite que depois acabou tendo que virar um desconvite, né? E atrapalhou o nosso planejamento um pouco, mas seguimos nessa linha antes da pandemia. Algo que, para nós, como somos um clube que fazemos as coisas com bastante antecedência, o não subir foi bom, porque eu tenho certeza que se a gente tivesse subido ali nesse momento, eu já estaria com todos os atletas aqui treinando, já com contrato, assim como os nossos atletas do Sub-19 hoje, mesmo o campeonato faltando, ainda faltava mais de um mês, eu só estava 4 atletas se eu nem colocar no vídeo, o restante já estavam todos regularizados, transferidos, tudo certo. Então, para nós, até o não ter subido, foi bom, né? A gente acabou, porque eu teria que arcar com os contratos dos profissionais que eu já teria contratado. Então, o nosso planejamento agora da pandemia era esse. Estamos aguardando um posicionamento da federação. Nossos atletas, eu tenho só 2 atletas alojados hoje aqui, que são de Maceió, uma cidade muito distante. Então, nós continuamos dando suporte, os demais estão em casa, nós estamos fazendo treinamentos de longe, acompanhado, né, pelo preparador físico, pelo treinador, estamos acompanhando o trabalho deles. Então, estamos aguardando o posicionamento da Federação Paranaense, ainda da data de início do Sub-19. Perfeito. Professor Isaac, tem alguma colocação? Opa, Rodrigo. Fazer uma pergunta, conversar um pouco aí. Até eu acompanhei um pouco agora o Sub-19, e tem um atacante muito bom, que é o Guilherme, ele andou fazendo gols em amistoso. E ano passado, a minha pergunta é do ano passado, no retorno de vocês à competição profissional, a formação do elenco ali, a montagem desse elenco, né? Eu vi que tinha bastantes atletas experientes, a média de idade é de 27 anos, se eu não estou enganado. E como foi essa montagem do elenco? Não teve essa categoria de base, como você bem colocou, dos 12 atletas que se tinham aproveitado para esse ano, mas como se realizou essa montagem? Foi em cima do que o Richard, treinador, pediu, ou foi em cima mais da cidade, de atletas com identidade com a cidade, exemplo do Sabiá, que é ali de Porto União, acho que é o Sabiá, né? Ele é de União da Vitória mesmo. Isso, o Bruninho, que é atleta ali de União da Vitória, eu tive a felicidade de trabalhar com os dois já, são baita profissionais, mas essa montagem foi mais dessa identificação pela cidade, ou foi mais o que o Richard, como treinador, trouxe? Então, como o nosso Sub-17 ainda eram meninos muito, muito jovens ainda, para ter uma ideia, 95% do grupo nunca tinha sido nem federado, né? Então, não teria muito como você, mesmo no final, ainda alguns desses meninos subirem e começaram a fazer parte do elenco, treinando junto com o Richard. Nós fizemos, primeiro, antes de começar esse campeonato, nós fizemos uma análise, abrimos um período, vamos dizer, de avaliação, onde o Richard, que você deve conhecer, é uma pessoa fantástica, um profissional que, vamos dizer assim, pelo momento que nós estávamos no Iguaçu, demos até uma sorte, porque ele reside em União da Vitória hoje, né? Então facilita muito o acerto, né? Um profissional de primeira linha que a gente conseguiu por estar aqui. Nós fizemos avaliação em alguns atletas regionais, primeiro, para uma tentativa de oportunizar alguns atletas regionais, conseguimos até captar alguns atletas. O nosso planejamento inicial não era de contratar muitos jogadores, isso foi um erro que fizemos, mas era não um erro por não contratar, mas nós tínhamos um planejamento de trazer apenas 8 a 9 atletas pela situação do Iguaçu, era uma incógnita ainda, nós tudo fazendo com o pé no chão, nós fazíamos em cima do que nós tínhamos do nosso planejamento financeiro, nunca contando com uma renda, né, contando com o público. Na sequência,
mais pessoas viram a seriedade do trabalho e começaram a se aproximar. Nós fomos colocando mais atletas, algumas peças aonde precisava. Você falou, o Bruninho estava no Camboriú, né, estava no Camboriú, o próprio Sabiá, saíram por serem atletas locais da cidade, a gente conseguiu ter um acerto financeiro com eles. O Bruninho até, inclusive, é atleta do Iguaçu hoje, a gente renovou por 2 anos, está emprestado no Central do Caruaru, mas é atleta do Iguaçu hoje, né? Aí começamos a montar o elenco dessa forma. O Richard sempre foi um cara muito correto, ele nunca chegou a eu preciso desse. Era uma análise de grupo, das pessoas que estavam, se o atleta se encaixaria no perfil do clube e principalmente no financeiro, né? São atletas que estavam acostumados a ganhar alguns salários maiores e que, de repente, até por essa tradição, muitos deles, o próprio Adriano Lara, quem sabe o Bruninho nem tanto, mas o Sabiá viveram o Iguaçu, foram gandulas, o Adriano Lara foi gandula do Iguaçu. Então diziam que estavam realizando um sonho de vestir a camisa do Iguaçu. Eu digo assim que a montagem era um grupo muito bom, um grupo muito experiente, né? Tinha também aí o Alex Ricardo, posteriormente veio até o Matheus Paraná, né? Que passou por aqui, o Londrina, passou por Londrina, Chapecoense, vários clubes, né? E realmente achamos assim hoje na nossa análise, a única coisa que nós montaríamos diferente, quem sabe os extremos aí faltou principalmente opções, né? Pro Richard de banco, né? Mas era a realidade que nós tínhamos no ano passado, em questão de possibilidade, era aquela. E esse ano é o que a gente está tentando corrigir, trazendo, como você citou, o Guilherme, que para nós é um dos atletas que a gente já conta pensando na terceira divisão, né? Por que não para jogar, mas é algo que já vem sendo analisado. Então, principalmente essas peças, a juventude com qualidade, preparado, porque é uma pressão muito grande, né? Não tem como a gente também queimar o menino em cima de uma pressão da torcida, mesmo ela apoia, mas é uma torcida que cobra muito, é uma torcida que os próprios meninos do Sub-17 sentiram na pele, no momento que já veio o empate, que sofria o empate, a torcida cobra mesmo, é uma torcida que ela vive o clube, né? Então a gente está preparando eles já sentiram isso, que é diferente, passar mesmo uma categoria de base, porque a torcida vai até no nosso amistoso, que eles fizeram recente, até a gente fez uma transmissão ao vivo lá do amistoso, tinha 600 pessoas no amistoso, entende? Então eles já sentiram a pressão que é jogar e da responsabilidade, e esse ano a gente vai tentar corrigir, principalmente as opções de banco, alguns para jogar, nas posições. Show de bola. Lucas, tem alguma pergunta aí, de repente, na tua área para fazer para o Rodrigo? Rodrigo, boa noite. Boa noite. Eu vi o documento que você mandou lá e as categorias, se eu não me engano, o que vocês têm trabalhado aí é o 17, o 16 e o 14, certo? Isso. Tem alguma relação com a questão de parceria com o Atlético, já que o Atlético começou a focar um pouco mais também nessas categorias no Campeonato Paranaense? Por exemplo, eles entram para disputar o 15 com o Sub-14, o 17 com o 16, enfim. E vocês participam do campeonato da federação com essas categorias também? Ou vocês só disputam, vamos dizer, alguns torneios ou coisa do tipo? E na questão também, a segunda pergunta que nem o Thiago comentou que vocês estavam montando o departamento, querendo montar departamento de análise. Eu queria saber o que vocês têm pensado para isso, qual que é o que vocês esperam do departamento, o que vocês querem que eles peguem, te tragam de informações quanto a atleta, tanto de profissional quanto de base, enfim, mais ou menos nesse sentido. Então, a questão das categorias, a gente focar principalmente no Sub-14 e no Sub-16, é sim um pedido do Atlético para nós iniciarmos um trabalho com atletas mais jovens, que o Atlético gosta dessas categorias, de trazer. A Federação Paranaense tem um campeonato aqui que
a Copa Paraná, eles chamam que é a Sub-14 e Sub-16, que você não vai jogar um, você tem que jogar os dois juntos, né? E é um campeonato bem interessante de participar. Nós participamos no ano passado, e foi onde tivemos bons frutos, né? Que conseguimos encaminhar aí até para avaliações num nível técnico muito bom. E então a gente participa sim, participamos também de algumas Copas no final do ano, aí, inclusive na Copa Balsa Nova nós somos vice-campeão da Copa. Então é um projeto que a gente segue hoje junto, temos a escolinha, né, que também o Iguaçu não tinha, que era do sub-12 até o sub-9, que foi um trabalho que a gente iniciou também o ano passado. Mas, e a categoria hoje sub-14, sub-16 a gente trabalha em paralelo. Tivemos uma notícia muito ruim esse ano, já que a federação, nessas Copas, a Federação Paranaense já cancelou, então, infelizmente, estamos sem calendários, né, nesse trabalho que a gente vinha fazendo até antes de parar por causa da pandemia. A respeito do setor de análise, eu até procurei o Thiago, sabia que ele já tinha participado disso e está dentro do clube. Realmente é algo que o clube já começou a fazer um projeto para implantar. Hoje nós passamos por um processo que todos os setores nós estamos tentando profissionalizar o máximo possível, né? Não o setor de mídia, o setor jurídico do clube hoje, que é um setor que funciona muito bem, né? E junto com o professor Douglas, nós começamos a elaborar um projeto para buscar essa análise de desempenho, justamente para começar não só colocar um perfil de atleta que o Iguaçu busca, né, um perfil de avaliação de algum atleta que vai ser dispensado, por que ele foi dispensado, né, qual que foi a diretriz para todas as categorias de avaliação, definir também principalmente os critérios de treinamentos e analisar principalmente o atleta do perfil. A ideia também é corrigir algumas coisas, junto até o professor Douglas, tem 6 anos também de Atlético Paranaense, então está nos trazendo também um know-how muito bom, principalmente na categoria de base, de corrigir alguns movimentos, algo assim dos atletas, né? Então o nosso objetivo realmente é poder dar para o treinador informações técnicas, não só do adversário, como do nosso grupo, realmente em cima do perfil que ele buscar. Então é um projeto ainda que até eu mandei para o Thiago um esboço do que a gente pensa, e está buscando realmente aí para fazer algo correto junto. Nós temos aqui, que é um parceiro nosso que nos dá uma estrutura aí de primeira divisão, que é a universidade, que é a Uniguaçu, né, e que tem também todos os equipamentos que hoje são subutilizados, que nos colocou à disposição para fazer esse projeto de análise de desempenho, que é algo que realmente esse ano a gente quer implantar. Bacana. Só uma rapidinho sobre a questão você falou das escolinhas. Elas têm foco em, por exemplo, esse atleta ele entra na escolinha e ela funciona como dele seguir para o sub-14 também e subindo no clube, ou é mais uma fonte como se fosse uma fonte de renda mais para o clube, assim, mais social, vamos dizer assim? A escolinha hoje é aberta, a gente tem um projeto quebrado e tem a escolinha particular. Esse ano a gente teve vários pedidos de franquia, mas ainda não temos da franquias da região, né, para fazer as escolinhas do Iguaçu. Esse ano também é um projeto que nós queremos colocar, mas com algumas diretrizes em cima, de não simplesmente saber qual o trabalho que está sendo feito para justamente fazer essa captação. Não é uma ideia de simplesmente colocar lá uma escolinha para cobrar e receber um valor. Não, a ideia é realmente, já tem, inclusive, alguns meninos da categoria que já jogaram no passado no Sub-14, que faziam parte da escolinha. Então, é algo também que vem fazendo da parte do projeto do Sub-19, de criar uma diretriz de treinos e de avaliações, o que a gente espera que as futuras franqueadas, façam com o atleta, para também trazer eles para as categorias de base do Iguaçu, no caso. Esse ano, nós apresentamos um projeto no estado, buscando, em cima dos incentivos fiscais que tem,
para buscarmos em cima das categorias de base, e a ideia realmente era da financeira ter todas as categorias com comissões separadas. Infelizmente, passamos em todos os estágios, todas as obrigatoriedades que precisavam, esbarramos na negativa das trabalhistas, da herança que nos deixaram, né? Mas é um projeto que para o ano que vem nós vamos tentar novamente, que daí seria um investimento maior ainda nas categorias de base, e por isso que a gente vem buscando essa padronização até nas escolinhas. Bacana, bacana. Oh, legal, Rodrigo, muito legal as explanações aí. Antes de passar para o Thiago também vai dar uma comentada aqui, quero deixar um abraço aí para o Carlos Alexandre de Paula Leite, para o Flávio Henrique dos Santos Silva e também para o Eduardo Rodrigues, que também estão nos acompanhando aí. Thiagão, é com você. Boa noite novamente, né, para quem está acompanhando, e já dei boa noite anteriormente, mas só para reforçar. Bom, vendo a explanação do Rodrigo, a gente já fica imaginando, enfim, do mundo real do futebol, e feliz com o exemplo de um clube da terceira divisão do Paraná, né, que com os pés no chão se organizou, voltou. Eu conversava com o Rodrigo na época que o Rodrigo ainda tinha alguma ligação com o Porto. Ele sempre falava que a gente vai voltar o Iguaçuzão, e, enfim, eu achava que era um sonhador, eu ficava pensando, né? Mas vamos dar uma força, né? Mas muito legal em ver essa história, né? Não deixa de ser uma história recente. A forma como está sendo conduzido o clube, isso para mim é fantástico de ver isso. Poderia ter inúmeras perguntas, né? Mas uma assim que eu não sei se você estava preparado para alguma coisa nesse sentido. Existe uma tendência, né, no futebol, que as instituições se tornem empresas em um futuro. Já existe lei para isso, porém não foi ainda colocada em prática, né, no país. O que o Iguaçu, não sei se você também poderia falar sobre isso, se não pode falar, não tem problema. O que o Iguaçu pensa com relação a isso, se você pode falar, com relação aos clubes e empresas, com relação ao que o Iguaçu tem de projeto futuro com relação a isso. E é isso aí, essas duas colocações aí. Com relação ao Iguaçu, se pensa em um futuro, existe alguma conversa em bastidores, e com relação ao que você pensa sobre o processo clube-empresa. Olha, Thiago, eu vejo que o futebol, da maneira que ele tá seguindo, cada vez mais ele vai ter que ir para o lado de ser profissional e ser gerido como uma empresa. Para nós, hoje, é uma questão estatutária, mas nós já gerimos o Iguaçu como uma empresa, né? Criando setores, criando diretrizes, criando quem é responsável, como funciona, né? Como eu tenho a minha empresa aí há 16 anos no formato que a gente gere uma empresa. Então, como são todos empresários que estão dentro do clube, que possuem, já tem esse pensamento. Lógico, nós somos uma associação, hoje temos as diretrizes que tem que seguir em cima dessa associação, como são muitos clubes. Eu vejo com bons olhos os clubes irem para a questão do clube-empresa, principalmente pela responsabilização, como aconteceu com o Iguaçu, desses diretores anteriores aí que ocorreu com o clube, a atrocidade que foi feita com o clube, e como a gente vê também diversos clubes gigantes aí endividados por inconsequência de diretores que gerem o clube sem nenhuma noção, são colocados lá simplesmente por estar lá e não tem às vezes noção nenhuma do que é a administração de uma empresa, muito menos de um clube, que é algo diferente. A realidade do futebol realmente é diferente. Vejo que o futebol tem que tomar um cuidado, principalmente com as empresas, com a questão desses clubes empresa. Alguns, principalmente aqui nos estados, os campeonatos regionais que é tanto falado, vai acabar, não vai acabar. Eu vejo que um dos principais motivos dos campeonatos regionais estarem acabando é acabando os times tradicionais.
simplesmente virando em clubes, às vezes, de empresários, que não tem torcida, que não tem vínculo afetivo nenhum, e simplesmente seguindo para o lado do lucro, ou às vezes de uma ou duas pessoas em cima. Enquanto o clube dá um retorno, ele é viável. A partir do momento que ele não dá mais retorno, não tem problema nenhum, você tem alguém que gosta ou não gosta. Então, eu tenho um pouco mas é uma opinião pessoal minha, uma ressalva disso, além de, lógico, de tudo que está ocorrendo, assim, de algumas pessoas, às vezes, que brincam com os sonhos de alguns meninos, que cobram. Você sabe que existe clubes aí que cobram para profissionalizar, cobram para fazer, que eu, como digo, respeito a opinião de todos, e cada um sabe como tem que gerir, mas eu não concordo. Eu acho que é algo errado, que não deveria acontecer no futebol. Então, eu acho que é um processo natural que vai acontecer dos clubes cada vez mais chegando a ser profissionais, como um exemplo do Botafogo, né, que está acontecendo agora, né, separando o clube social do futebol. Eu acredito que isso vai ser um processo natural, mas que vai ter que tomar um cuidado, principalmente por essa essência, que o futebol principalmente é paixão, é torcida, é estádio cheio, é isso que a gente gosta de ir lá, é essa vibração, é isso que corre nas nossas veias, né? E você vê um campeonato paranaense hoje da segunda divisão, que estava aqui, até saiu uma reportagem quando a gente tinha nesse processo que tinha subido e caiu lá, desse negócio do Batel, falando do Iguaçu, que era o último dos tradicionais, o restante eram todos clubes somente de empresário, né? Um ano está lá em cima, outro ano está lá embaixo, e o torcedor às vezes acaba ficando em segundo plano. É uma opinião pessoal minha, né? Não estou dizendo em nome do Iguaçu, mas hoje mesmo, sendo uma associação, a gente já gere o clube como se fosse uma empresa. Perfeito. Só voltando na questão eu tive, como eu trabalhei alguns anos na segunda divisão de Santa Catarina, eu fui 2, 3 anos, fui até Porto União, União da Vitória, na verdade, né, jogar contra o Porto, e realmente o estádio estava deteriorado, né, totalmente destruído. E ver as imagens que você nos passou com relação depois eu vou colocar aqui, com relação ao estádio, enfim, o que foi construído, foi reformado, é fantástico. Muito bom a gente ver um clube de tradição retornando ao futebol aí. Muito obrigado, Rodrigo, pela explanação aqui pra gente, fantástico mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Professor Henrique, tem alguma colocação para fazer aí? Tenho sim. Boa noite, mais uma vez, a quem nos acompanha aí. Professor Rodrigo, eu tenho muita preocupação quando a gente fala do planejamento a longo prazo, né? A gente está vendo que vocês pegaram uma situação difícil e tiveram um trabalho legal aí de renascimento de um clube praticamente. E a minha pergunta é se o clube pensa a longo prazo num modelo de jogador que ele quer formar, um modelo de clube que ele pretende e a partir daí um modelo de jogo. Por que eu digo isso? Eu não acredito num processo de formação sem um norte, sem o que eu quero entregar em nível de mercado, sem saber em que momento, qual é a minha missão enquanto clube formador ou um clube profissional. Dentro dessa missão de vocês, como vocês veem esse processo de documentos e de planejamento a longo prazo estratégico que envolva um modelo de clube, um modelo de jogador e um modelo de jogo? Então, é natural que, pela nossa proximidade com o Atlético Paranaense, hoje a gente se espelhe no trabalho que o Atlético faz, né? Então, algumas diretrizes, até mesmo de treinamento, tanto que o profissional hoje, o professor Douglas, que está aqui, são de 6 anos de Atlético, né? Então, é natural que a gente se espelhe muito em cima, até porque ele tem a prioridade na nossa base, né? A gente buscar o modelo não igual, mas próximo, né, ao que o Atlético busca hoje, né, de lançar realmente jovens, mas lançar jovens realmente capacitados, não só tecnicamente, mas também psicologicamente, sabendo aonde ele está. Vejo que nós somos uma formação muito boa, porque ele já aprende a lidar com essa pressão, desde agora do nosso sub-16, aí sub-17, que sempre joga com estádio cheio,
a torcida cobrando, a torcida nos reconhece dentro desse cenário. Uma cidade não é uma cidade tão grande, né? Então, realmente, não nego que o Atlético, para nós, é realmente uma diretriz muito boa, e buscamos, principalmente, como se diz, a longo prazo. É difícil num clube, ainda como a gente ainda, vamos dizer assim, frágil em questão por causa de tudo que aconteceu, você tem que fazer um planejamento a médio e a longo. Então, lógico que a longo prazo, eu não tenho como colocar um Iguaçu dentro de uma segunda divisão, de uma terceira divisão, sem eu estar pensando num título, sem eu pensar em acesso, porque eu vou ser cobrado por isso, entende? Então, é lógico que eu tenho que colocar como uma meta a primeira divisão, logo uma Série D do Brasileiro, logo uma Copa do Brasil, porque a cidade vive isso, o clube é uma cobrança diferente em cima de resultados. Então, infelizmente, a gente também é cobrado não só hoje, a torcida entende, o ano passado era uma volta, um recomeço, mas como a torcida vivencia o dia a dia, a cobrança é muito forte. A cobrança é muito forte de resultados também, já imediatos, né? O torcedor, ele não quer saber se você ainda tem várias ações trabalhistas para pagar, que te acarreta um pouco no teu fluxo de caixa, que você tem ainda, por exemplo, só no alojamento da base, agora recente, a gente gastou quase 25, 30 mil só em questão de parque elétrico, que tinha que refazer, de telhado. A gente teve que comprar 32 colchões novos de qualidade, com beliche. Então, o clube passa por um processo ainda, principalmente estrutural, da parte de qualidade, do que a gente oferece, da questão do refeitório, de uma alimentação. Então, a gente pensa nessa parte de padronização do que nós queremos oferecer, mas hoje a principal diretriz que tem, nós buscamos qualidade, nós não buscamos atleta que venha para ter algum valor investido no clube, ou algo do tipo, nós buscamos qualidade, né? Então, que eu acho que é um ponto positivo já no futebol, e começamos agora a também, com essa questão da análise de desempenho que nós queremos implantar, também começamos a fazer parcerias com algumas pessoas de nossa confiança que vão começar a olhar atletas. Porque de nada adianta eu começar a fazer uma captação se eu não tenho aonde alojar esses atletas com qualidade, né? Então, esse processo a gente vem levando passo a passo. Digo que o Operário Ferroviário de Ponta Grossa é um espelho muito positivo para nós, porque é um clube que esteve na mesma situação que nós estivemos, das portas fechadas, inclusive é o nosso eterno rival, anos de rivalidade com o Operário. Hoje também temos uma situação próxima com eles, nos damos, por causa até do deputado, do Hussein também, temos uma proximidade com eles, e é um clube que a gente se espelha muito. Esse ano é o primeiro ano que o Operário também vai investir pesado na base, em cima de captações de projetos, vai buscar ter uma independência para poder ser um clube formador. Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai caminhar principalmente no projeto para poder ser um clube formador, né, de futuramente deixar para o Iguaçu esse respaldo e realmente definir, como se disse, um perfil do atleta que a gente quer, o que a gente busca. Então, tem algumas características, a torcida gosta principalmente de um time muito aguerrido, sempre o Iguaçu vivenciou muitos atletas aqui do Rio Grande do Sul, sempre foram atletas de muita força, um time que realmente bota muita velocidade nos extremos, que busca sempre no centroavante de área, que tem vários ídolos, sabe? Então são diretrizes que a gente já tem que seguir, buscando o que colocar no mercado, mas também o que vai absorver em cima do que a nossa torcida nos cobra. Entendi. Então, nesse caso, ainda está nesse processo de construção desse modelo de jogador, desse modelo de clube, né? Dentro desse período aí. Interessante. Em relação a... processo pela situação que nós nos encontrávamos, né? De não ter nenhuma... primeiro de tudo, eu tenho que realmente dar uma condição para minha comissão técnica trabalhar, não só hoje, já temos uma condição muito boa, mas sabemos que tem muita coisa ainda para melhorar, para realmente eu poder dar uma condição de trabalho. Esse ano a gente investiu muito em equipamentos, investiu muito já na questão de suplementação dos atletas, em questão de exames, algo que o ano passado a gente não tinha.
agora no Sub-19, principalmente nas avaliações, a gente já vinha fazendo. Então, esse modelo realmente tem sendo formado, e lógico que na realidade do que o clube pode, né, assim, na nossa humildade hoje ainda, mas a gente tem um plano bem definido de onde a gente quer chegar. Show, bacana. Obrigado pela resposta aí, e até como uma contribuição, talvez, sentar com o pessoal do Atlético pode ser um caminho para conversar com eles a respeito das bases metodológicas, podem talvez dar um norte legal para vocês, aproveitando essa presença do Douglas com vocês, né? O professor Eduardo Barros lá e os demais colegas que trabalham lá, tenho certeza que vão conseguir ajudar vocês bastante nesse norte aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Show de bola, professor. Vamos mandar um abraço aí agora também para o Marcos Hecker e o Ronilson Guimarães, que também nos acompanha. O Antônio ia fazer uma pergunta, mas eu acho que ele está com um grande problema de internet. Antônio, está por aí? Sim, estou aqui. Opa, pode ficar à vontade, professor. Então, eu queria fazer uma pergunta para o rapaz aí. Eu queria saber, assim, como eu trabalhei lá no Atlético Paranaense por 9 anos, e eu via que eles recrutavam atletas lá do PSTC, do Londrina, enfim. E o PSTC é um dos clubes muito, muito reveladores de talentos. Tanto para o Atlético Paranaense, para os times, e como seleção brasileira. E eu vejo que vocês aí, o foco mais é no profissional, mas eu acho que estão deixando um pouco a base a desejar. E eu penso assim, como o PSC é um clube que é pequeno, assim, a nível de Brasil, mas é um clube que já formou muitos atletas de seleção brasileira. Dagoberto, Jadson, Fernandinho, Alain Bahia, enfim, e outros. E se essa formação, o grupo de vocês, de funcionário, se são todos especialistas, como é um clube do interior, eu também sou do Paraná, eu sou de Tuneiras do Oeste, minha cidade, que é minha cidade natal, né? E eu vejo assim que os nossos clubes do Paraná são muito fortes. PSTC, revelação. Londrina sempre manda times bons, mas não manda atletas para a seleção brasileira, enfim. E eu vejo que o Iguaçu eu vou falar assim a real, eu vi muito pouco dele. Então, assim, esse Verê, esse que é aí próximo também, que é um clube também que está em ascensão, já faz uns 3, 4 anos, e eu vejo, assim, que o Iguaçu, ele poderia dar olhar um pouco mais para baixo, porque o Sub-15, você fosse que o Sub-15 aí, vocês não estão tão olhando para eles, o Sub-17. Mas eu vejo, assim, que se vocês dão uma atenção a mais, porque, assim, a torcida, ela quer ver jogos, mas eu penso assim, se vocês revelar atletas, jogar uma seleção brasileira, uma Libertadores, uma Copa Brasil, eu acho que a visibilidade seria bem melhor. E o que eu vejo assim também, é claro que o torcedor, ele quer ir pro jogo, mas se você tiver um atleta, ou Sub-17 ou Sub-20, em uma convocação de uma seleção, estende mais o marketing, que nem o PSTC. O PSTC, ele tem os jogadores fantásticos, lá no Atlético Paranaense. E não sei se você conheceu um tal de Ticão, que era o observador aí do Paraná. Ele me fala assim, Pete, no Paraná temos muitos atletas, muitos, mas o que acontece? Eles ficam em times pequenos, daí às vezes o pessoal não deixa aí, e eu acho, se o Iguaçu investir um pouco mais na base, é claro, o profissional é o carro-chefe, mas se vocês pegar lá Sub-15, Sub-17 e focar neles, com certeza vai dar uma visibilidade bem maior pro Iguaçu. É o que eu vejo, né? Essa seria a minha pergunta. Então, professor, assim, respeito, mas não concordo. Porque o clube era um clube fechado, como disse, o ano passado foi o primeiro ano que nós voltamos a ser filiado, que nós poderíamos fazer algum tipo de trabalho, e começamos desde uma escolinha do Sub-9, Sub-12, e montamos já um Sub-17 que tinha vários meninos, o ano passado, 2003, que tinham idade do Sub-16, né, e fizemos um trabalho muito bom,
Agora, em contrapartida, era o início, o primeiro ano de trabalho, como disse, a maioria dos meninos nunca tinham sido nem federados, nunca tinham tido nenhuma oportunidade, e fizemos um trabalho muito bom do professor Edinho Guerreiro, que é o treinador da categoria de base, tanto que o nosso objetivo era classificar. Nós estávamos num grupo muito forte, dos 2 Cascavel, do próprio Verê, vencemos o Verê dentro de União da Vitória, não que em categoria de base o resultado um pouco reflete, apesar que tem times que buscam muitos títulos de categoria de base, eu vejo que o principal como você falou, revelar, oportunizar os atletas. E a gente venceu o Verê, que estava 32 partidas invicto aqui dentro de União da Vitória. E logo em seguida, acabou o campeonato sub-17, alguns desses meninos já subiram junto com o Richard Malca, num trabalho de uma sequência. Nós tivemos 5 atletas desse sub-17, inclusive um deles que vai ser, agora já é certo, desse ano aqui, que é o Deco, que fez um campeonato muito bom, o Juan, o Mário, o goleiro de César, todos subiram junto com o grupo do profissional, fizeram um trabalho fantástico. Seguimos com o trabalho do Sub-16, que logo na sequência participamos aí da Copa Paraná, que era o Sub-16 e o Sub-14, e temos consciência disso, que tudo que gera do clube é a base. Lógico que o profissional é algo que a torcida, você consegue, principalmente num clube como o nosso, que não temos o Verê, por exemplo, do Juliano, que é uma pessoa muito boa, um cara muito sério, é um investimento pessoal. Eles estão investindo realmente lá. O clube aqui realmente busca a visibilidade, que principalmente o financeiro que entra para nós apresentarmos aí o projeto, vem tudo em cima do profissional, através, principalmente por causa da visibilidade. Mas nós temos toda a consciência do mundo, sabemos que a base é a menina dos olhos verdes de qualquer clube, tem que ser tratada com respeito, tanto é que nós estamos investindo cada vez mais na base. Vamos dizer que esse é o 2º ano que nós estamos realmente na ativa novamente no grupo, aí do Paranaense. Nós reformamos todo o alojamento da base, investimos principalmente também na questão não só tecnológica, mas também do conforto dos meninos. Eu passei por alojamentos aí, quando eu era mais jovem, do próprio Caxias de Joinville, morava até então dentro do Ernestão, que tinha uma qualidade boa, mas em contrapartida o alojamento do Blumenau, que era condições terríveis, entende? E hoje eu me vejo no lugar desses meninos, então a gente oferece uma condição de alimentação. Os meninos tinham 5 refeições por dia dentro do clube. O clube não tem cozinheira, nós temos uma cozinha industrial que cozinha, que traz todo dia alimentação no buffet para os meninos, ou para tanto profissional quanto para a base. É nesse formato que funciona a alimentação do clube. Então, acredito que a ideia nossa, pelo contrário, é investir muito mais na base, tanto é que o projeto desse ano, agora, já era de 8 a 12 atletas desse grupo do Sub-19 já fazerem parte, jogada, aí é uma questão do treinador, do profissional. Sim, esse CT aí do Laranja Mecânica aí, que é um dos melhores, né? Mas o Laranja Mecânica, ele tem um CT, mas não revela. Aí eu vejo assim, porque eu como sou do Paraná, né? Eu não trabalhei aí no interior. A cidade que eu trabalhei foi lá foi Nova Esperança. E os relatos, o pessoal sempre fala mais no PSC, sempre fala mais lá no Londrina, de acordo com a sua estrutura física, né? A do Londrina, eu acho que é a melhor. E o Iguaçu, eu acho que eu tenho eu acho que teve até uns 2 atletas que estavam aqui no JEC, quando eu estava no JEC. E eu vejo assim que o nosso Paraná, às vezes, que nem se fosse assim, é um clube mais de torcedor, mas eu acho que se trazer pessoas assim, competentes aí no Paraná, vai te dar muito fruto. E você sabe disso. Eu não sei se você é do Paraná também, né? Então, assim, aí eu vejo assim que qual é a sua cidade? Na verdade, eu sou nascido em União. Eu sou, na verdade, eu digo assim, a nossa cidade é dividida pela linha do trem, né? Por União Santa Catarina e União da Vitória, Paraná.
Eu sou o legítimo daqui da cidade, porque eu nasci em União da Vitória e fui registrado em Porto União. Então eu nem sei direito se eu sou paranaense ou sou catarinense, sabe? Então, eu sou bem daqui aí tem mesmo. aquele time. Então, aí tem aquele time que foi desativado, que é o Matsubara, que era um time que revelava muitos atletas, muitos, assim. E o que acontece? Às vezes, aí no Paraná, é claro que tem o torcedor sócio, mas a gente tem que revelar mais. O Paraná é um celeiro de atletas, cara. Espero que o Iguaçu, né, o consiga. Porque tem que ter projeto em 5, 6 anos, colocar alguém na seleção brasileira. Ou sub-15, ou sub-17, ou sub-20, 20. Inclusive, esse menino que está no Curitiba hoje, o Derek, é um menino de um potencial fantástico. Tem um potencial fantástico, um lateral esquerdo diferente. E a gente aposta muito nele, tanto que foi o único jogador da base do Curitiba ano passado que entrou no grupo que foi campeão da Copa Paraná ano passado. O único que entrou foi o Derek, que foi aqui do Iguaçu. Até o atleta que falou que passou pelo JEC, provavelmente é o Gabriel Shepansky, né? Que o Shepansky. E tem um outro lá, o João, ele foi atleta do Gersinho lá, como é que é? JG? É o nome dele lá, João? Eu não me lembro. Como é o nome dele lá? O João já não me lembro. Tinha um outro menino que realmente passou por... o Shepansky, esse... o Gabriel Shepansky. O Gabriel Shepansky, inclusive, pela experiência que teve, foi o nosso capitão do Sub-17 do ano passado. Foi um atleta que evoluiu demais no campeonato, jogou todas as partidas, e é um dos atletas que foi agora nessa nossa troca com o Verê. Ele é 2003 ainda, o Gabriel foi para o Verê, inclusive o Atlético Paranaense chegou a solicitar o Shepansky, e daí por uma questão na época ali de mudança de calendário deles lá, ele acabou não indo. Mas o Gabriel é atleta do Iguaçu ainda hoje e foi para o Verê. O Atlético nessa nossa troca. Porque o Verê vai focar no campeonato sub-17, nós achávamos que é uma boa oportunidade, principalmente pelo evoluir, pela qualidade da estrutura de base do Verê, e o Verê nos forneceu alguns atletas sub-19 que nós vamos participar. Hoje, um dos times assim, que surgiu há pouco tempo é esse Verê, né? O Verê tá tendo bastante atletas bons. É um clube que, mais ou menos como você diz do PSTC, é um clube que foca nisso, é um clube que tem um investimento aí grande na questão da base, tem muito contato fora do país também, em Espanha. É um clube muito bem gerido, é um clube empresa, bem gerido, dentro de uma cidade pequena, que é a cidade de Verê, né? E faz um trabalho fantástico, tanto que foi campeão paranaense sub-17, jogou Copa do Brasil sub-17. Esse menino que está fazendo gol no Cruzeiro, agora me fugiu o nome, o centroavante, é jogador revelado pelo Verê. Né? Então, realmente, é do Verê também? É do Verê também, bom. O centroavante lá que estava fazendo gol. E eu fico feliz também, né? Por ser um time paranaense, né, cara? A gente que... Hoje eu trabalho mais fora aqui, né? Mas quem sabe, né? Daqui uns 5 anos, alguém do Iguaçu esteja na seleção. Ou jogando uma Série A de brasileiro, né? Esse é o foco. Porque assim, o Joinville revelou um atleta só. Um atleta, que foi o... Vai chamar lá o nome dele? Que hoje o Jack, que ganha dinheiro com ele até hoje lá, esqueci o nome dele, enfim. O Jack ganha dinheiro até hoje, cara. Enfim. É o foco da sustentabilidade hoje do clube. Lógico que para revelar também em questão documental, hoje o clube ter a sua participação, ele tem que estar documentado, né? Se ele não tiver documentado também, não adianta nada, né? E é um dos nossos objetivos, principalmente, essa da parte da documentação, para um futuro Iguaçu realmente poder ter essas participações em cima de revelações. Legal, pessoal, nós já estamos chegando ao final. Oi, Antônio. Não, esse atleta que o Jack revelou foi o Ramírez. O Ramírez. Isso, Ramírez, né? Perfeito. Então, assim, Sérgio tá na escuta? Ramírez. Tô sim. Opa, sim. Tem alguma colocação, Sérgio? Uma pergunta, alguma situação? Na verdade, a pergunta que eu tinha era muito próxima do Henrique. O Henrique colocou sobre o modelo de formação, modelo de clube, modelo de jogador.
né? E uma outra pergunta que eu tinha, essa aí a gente ainda não colocou aqui em debate, é sobre esse momento que a gente está vivendo agora da pandemia. Eu acredito que, como você colocou, vocês não estão com atletas profissionais, vocês estavam só com sub-19, né, nesse momento que teve a parada. Acredito que a maioria deva ser contrato amador, não deva ter contrato profissional, né, até porque era uma questão de avaliação, vocês ainda estavam procurando saber quem integraria a equipe profissional. Mas como vocês estão fazendo nesse período de pandemia para conseguir manter o clube girando, né? Pagar funcionários, se precisou suspender algum contrato, pagar funcionários. Como você colocou, é um clube que tem muita ligação com a torcida, né? Então acredito que muito do dinheiro vinha de renda de jogo, venda de camisa, venda de material do clube. Acredito que deva ter dado uma caída nesse período que a gente está passando agora. Então, como é que vocês estão fazendo? Vocês criaram alguma estratégia, inovaram com alguma coisa, rede social, alguma coisa desse tipo, para poder manter o clube girando nesse período e se precisou fazer algum corte? Então, a gente teve que sim fazer um corte, né? É uma questão, principalmente, como a gente vive, principalmente de patrocinadores, de pessoas que gostam do clube ou mais vivem da questão da publicidade do clube, que é uma publicidade, principalmente na nossa região, muito grande. Nós realmente estamos fazendo algumas campanhas, fazendo alguns projetos de arrecadação. Nós tivemos uma queda brusca na questão dos apoiadores, né, principalmente de sócios, pela questão aí da pandemia que aconteceu. Lógico que a questão que fizemos aí, por exemplo, recente aí, está sendo comercializado aí a máscara do Iguaçu. Nós fizemos o projeto com a Oceânica, né, que é a fornecedora de material esportivo do clube. Então, temos feito algumas lives também na nossa página, tanto no Instagram quanto direto no Facebook, onde a gente busca continuar dando a visibilidade para os nossos parceiros, né, que buscam associar a sua imagem junto ao Iguaçu. E referente aos atletas, a gente continua fazendo um acompanhamento de trabalhos diários deles, né, que eles têm que apresentar. Os deles até mandam vídeos para a comissão técnica. Realmente eu não acompanhei muito, mas sei que todo esse trabalho vem sendo feito sim. Entendi, perfeito. Agradeço pela resposta, pelo tempo que você passou aí com a gente. Acho que enriquecedor para todo mundo conseguiu colher bastante informação e acho que agregando ao que você colocou, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Rio, num clube também assim de interior e que tem um apelo da cidade muito grande, que é o Boa Vista, né, lá de Saquarema, aqui do Rio, e sempre foi fundamental para a gente, né, tanto na base quanto no profissional, ter apoio da cidade, ter esse investimento da cidade. Então acho que não são pouquíssimos clubes que conseguem ter isso, e com certeza são os clubes que talvez ainda consigam trazer de volta aquele torcedor raiz, aquela memória afetiva do torcedor, e isso é fantástico para poder arrecadar fundos, para poder arrecadar dinheiro mesmo, investimento para o clube estar girando. Então, parabenizar vocês pelo trabalho que está sendo feito aí, a recuperação, acompanho os materiais que foram enviados anteriormente, é fantástico, é o que a gente está procurando muito aqui no futebol brasileiro e cada vez está mais raro. Eu que agradeço, concordo plenamente contigo. Acho que não só no Paraná, como todos os estados, a hora que buscar realmente esses clubes novamente raiz, ele vai voltar a ter atrativo. Eu não digo que não possa voltar como um clube empresa, mas como até ele citou aqui no Paraná, nós temos times aí como União Bandeirante, Matsubara, um time sempre de estádio cheio, torcidas tradicionais, até com uma rivalidade que tinha do interior dos jogos, que são todos clubes extintos hoje, né? E realmente é uma pena, e a gente torce realmente que voltem essas equipes tradicionais em nível nacional, porque eu tenho certeza que vai fortalecer mais ainda o futebol de uma maneira geral. Aqui no Iguaçu, às vezes até a gente brinca que a gente nem acredita direito onde a gente chegou,
mas em contrapartida a gente sabe da nossa, que a responsabilidade a cada dia aumenta, a cobrança a cada dia aumenta, e é um processo natural, né? Sim, e no clube que eu tô hoje, que é o Nova Iguaçu, é um clube também que cresceu a partir da cidade. A cidade de Nova Iguaçu, na verdade, que ajudou a construir o clube, a construir as instalações todas. Hoje a gente é o único clube pequeno aqui do Rio que tem o selo de clube formador da CBF. Na verdade, se não me engano, acho que Volta Redonda agora conseguiu também, mas a gente era pelo menos o único clube pequeno com selo formador da CBF, então, e também sempre foi assim, foi a cidade que abraçou, e aí compra de material esportivo, e aí o clube foi com uma estrutura fantástica. Eu acho que vocês estão num caminho muito bom aí para colocar o Iguaçu de novo na primeira divisão do Paranaense. Se Deus quiser. Legal. O Marcos Recker, ele fala que o Iguaçu tem focado na formação da pessoa e não somente no atleta. É isso mesmo, né? É isso aí. Nós focamos muito, como eu disse, assim, o projeto, a gente sabe que vai ter que cada vez evoluir buscando o atleta, mas buscando a pessoa, né, que são as pessoas que fazem parte não só do clube, mas também do grupo de atletas. Perfeito. Professor Isaac. Opa, Rodrigo, primeiro, cara, parabéns por tudo que você falou aí pra gente. Eu faço as palavras do Thiago, já enfrentei o Porto lá em União da Vitória anos anteriores e é terrível jogar lá, é terrível, um campo ruim. Uma vez disputei uns joguinhos abertos lá também pro Blumenau e acabamos caindo na chave do estádio lá também, tava feia a coisa, e hoje vendo as fotos e os arquivos que você encaminhou, você está de parabéns, porque esse é o caminho. Acho que o primeiro caminho é estruturar a equipe, o clube, né? Para depois a contratação, trabalho a longo prazo, isso vem tudo, como se diz, vem tudo um em cima do outro depois, né, cara? Então o primeiro caminho é esse mesmo, de estruturar a equipe. Uma pergunta, Rodrigo. Eu sei que vocês deviam ter um planejamento já, como a terceira divisão devia iniciar em agosto, deve agora ir para frente, né? Nesse planejamento, quantos dias que vocês tinham se programado para fazer a pré-temporada da equipe profissional? Ou a chegada desse grupo de atletas? 45 dias era a nossa programação, apesar que nós tínhamos alguns contatos com alguns atletas que estavam em atividade, seriam contratados, assim, que nós já tínhamos um monitoramento, muitos viriam já em atividade, e boa parte a gente iria usar do elenco do Sub-19. Então nós tínhamos combinado com o Richard de fazer 45 dias de pré-temporada para essa terceira divisão. Beleza, Rodrigo. Obrigadão aí pelas respostas. Palmir. Legal. Bom, gente, como a gente já está adentrando aí às 20 horas e 3 minutos, né? Tem o pessoal que saiu aqui porque tem uma outra live para fazer, que é o caso do Sérgio, professor Henrique também, né? Até o Thiago aí tem uma reunião agora, mas ele vai dar um tchauzinho, né? Então vai lá, vai contigo. Isso. Obrigado a você aí pelo convite, foi um prazer. Legal, então assim a gente vai passando a bola aí para o professor Douglas, para dar um boa noite a todos aí, né, dar uma palavra final, né, agradecimentos, né, para que a gente possa estar encerrando aí nosso bate-papo de hoje. Primeiro agradecer ao Rodrigo aí pela tanta informação boa aí e desejar muita sorte aí, sucesso para o Iguaçu aí nessa caminhada aí. A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe todas as dificuldades que a gente tem aqui. Estamos nesse momento ainda que é para complicar mais as coisas, mas tenho certeza que vocês estão fazendo um grande trabalho aí e em breve vão estar buscando as coisas maiores aí no nosso cenário aí do futebol. Acho que é isso aí, uma boa noite aí, pessoal. Obrigado, eu que agradeço aí
das palavras e, se Deus quiser, logo estamos aí num cenário com voos mais altos. Eu também quero meu parabéns também. Pode falar, Antônio, pode falar. Depois nós passamos pro Isaac lá. Dá parabéns pro Rodrigo, porque os caras resgataram um clube, não é fácil não, hein, cara. Esse é um parabéns gigante, cara. Parabéns mesmo, assim. Resgatar com um monte de dívidas, enfim. E agora, o negócio subindo pra frente, o parabéns, cara. E agora é só colher frutos. E quem sabe, né? Eu que agradeço, professor. Quem sabe no futuro. Realmente é uma luta diária, não é algo assim que possa dizer hoje que não tem uma luta diária, que a gente depende, lógico, tem uma diretoria gerida aí pelo presidente, pelo José Luiz, fantástica, desse trabalho que vem desde 2013, chega a ser injusto você falar quantas pessoas que passaram nesse processo, mas desde de um deputado do Hussein Bakri, que nos ajuda demais, a própria Federação Paranaense, que depois se viu quem que era o grupo que estava à frente, entendeu que era um processo, um trabalho diferente, a prefeitura aí na pessoa do prefeito Santinho Roveda também, que e a comunidade em si de União da Vitória que abraçou, algo assim que até nos assusta às vezes, assim, a gente pensa, não tem como você fazer um evento pequeno se tratando do Iguaçu, você vai fazer um bingo, você sabe que vai ter 800 mil pessoas, entende? Não tem como você fazer eventos pequenos. Então, realmente a gente está muito feliz de ter conseguido, é uma luta enorme. Essa semana, inclusive, nós estamos aí na luta de tentar 2 acordos trabalhistas que nos atrapalham muito, numa maneira geral, e a advogada não aceita o acordo nas nossas condições que nós podemos pagar e queremos, e acho que é justo, porque os atletas não têm culpa que a gestão de 2009 para trás ali foi irresponsável. Eles têm que receber, trabalhar, eles têm que receber, e nós sabemos disso, e lutamos diariamente, tanto que quando nós assumimos o clube, nós tínhamos 24 ações trabalhistas, hoje nós estamos terminando, mês que vem, de pagar uma, e vamos ficar apenas com 3 ações trabalhistas ativas. Amém. E que vamos buscar para pagar todos o que é o justo. Aí você pensa assim, uma revelação, só uma, paga tudo. Uma. Exatamente. Beleza. A vida que segue. Vou lá pro senhor Israel. Rodrigo, olha só. Olha, o Ronilson Guimarães, né? Isso que é cante, né? Ronilson Guimarães, a nossa torcida apoia muito ao clube porque estamos vendo uma diretoria trabalhando sério e com os pés no chão. O Bruno José Ferreira fala assim, abraço ao nosso diretor Rodrigo, super competente, um abraço a todos aí, todos aqui da nossa mesa de hoje. O Ronilson também diz que a comissão técnica do clube é 90% formada em educação física, importante também, né? Isso mesmo, o Bruno, por exemplo, o próprio Ronilson faz parte também junto, são pessoas fantásticas, todos formados em educação física. O professor Bruno é o nosso preparador de goleiro e auxiliar técnico do professor Douglas hoje. Então nós temos uma comissão técnica hoje muito qualificada, qualificadíssima, assim, com uma vivência muito boa, e vem dando um amparato muito grande para o clube, em busca até mesmo dessa parte de revelação, de organizar dos atletas, quando forem buscar até alguma oportunidade maior, eles realmente estarem preparados para isso, né? E a nossa comissão técnica é muito qualificada, tenho muito orgulho do trabalho que eles desenvolvem num período curto, que tornamos, e o tanto que evoluirmos, né? Se ver fotos, por exemplo, até mesmo quando a gente iniciou em questão de trabalho, o que nós estamos hoje em questão de algo absurdo até da evolução, e realmente nos deixa muito orgulhosos, ficamos muito felizes do que a gente conseguiu fazer com o apoio dessa torcida, mas sabemos que, e temos esse objetivo, que podemos dar voos muito mais altos, sabe? Eu acredito no trabalho, e tenho certeza que num período curto aí vocês vão estar escutando o nome do Iguaçu aí disputando uma Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro, que realmente é o objetivo do clube, é um objetivo de revelar, de já estar com atletas nossos aí, como esse ano já iríamos colocar agora, vamos colocar aí na terceira divisão. Pô, que bacana, Rodrigo, que bacana.
Isaac, as considerações finais? Opa! Então, antes de fazer minhas considerações finais, eu vou repassar uma pergunta que um Paulo fez aqui, pediu para fazer para o Rodrigo. Qual o intercâmbio que tem com a faculdade hoje? Os atletas, eles têm acesso a cursos, vamos dar um exemplo, do Sub-19, tem bolsas de estudo na universidade, tem-se essa extensão da universidade dentro do clube hoje? Então, nós não temos, vamos dizer assim, joga no Iguaçu, tem uma bolsa na faculdade, sabe? A faculdade, a Uniguaçu, aproveitar aí para mandar um abraço para o professor Ivan, que deve estar nos assistindo, cobriu o JEC, o Ivan Portunião, aí cobriu o JEC muitos anos aí na imprensa, é bem conhecido aí, questão de Joinville, né? Faz parte hoje da universidade. Então, não tem a própria universidade, a Uniguaçu já tem essa bolsa atleta, que eles chamam, sabe? São descontos para atletas de maneira geral. Ela apoia de uma maneira não só do futebol, mas a questão de atletismo, de várias outras modalidades. O Uniguaçu tem uma estrutura hoje na nossa região aqui fantástica, eu não sei o número de acadêmicos, mas é uma faculdade renomadíssima, né, que nos oferece uma estrutura de trabalho que poucos clubes, até da primeira divisão, têm hoje em questão para isso, mas não tem algo, vamos dizer, direto dos atletas. Nós temos hoje o setor de psicologia que acompanha o clube, então os acadêmicos da Uniguaçu hoje trabalham junto no Iguaçu. A questão de fisioterapia, a recuperação dos nossos atletas, nós fazemos na clínica de fisioterapia da Uniguaçu, com questão de piscina, com questão de todo o material do professor Marcos Ruski. Os acadêmicos de educação física também fazem estágios junto com o clube, inclusive esse projeto da análise de desempenho deve surgir aí, quem sabe, dentro da própria faculdade, vir ação, até algo na matéria, um esboço disso. Então, realmente, a gente tem um acompanhamento de quase todos os setores da faculdade dentro do clube, desde nutrição, psicologia, todo esse faz parte hoje do Iguaçu junto com a Uniguaçu. Beleza, Rodrigo. Então, agradecer a sua presença aí na nossa live hoje. Acredito que você está conquistando alguns torcedores aí para o Iguaçu. A gente fica na torcida aí para que seja mais um clube que se firme aí no cenário do futebol. Até porque abre espaço de mercado de trabalho para todos nós também, né, cara? Então, fica um grande abraço para todos aí, principalmente para o seu Sabiá, né, cara? Foi atleta, eu sei que já está ficando vovozinho aí, daqui a pouco ele vai ser diretor aí do Iguaçu, porque também é contemporâneo seu aí. Abraço a todos aí, principalmente a você, Rodrigo, e sucesso na sua caminhada. Eu que agradeço aí as palavras, o Sabiá realmente é um amigo pessoal meu também, que já conhecia da época que ele estava jogando, mas agora recente nos ajudou muito aqui no clube. Ele já está com 37 anos, o pessoal tirava sarro dele bastante aí, era o mais velho do nosso elenco, mas ainda fez bastante gol, foi o vice-artilheiro do campeonato aqui da terceira divisão, e se tivesse dado brecha, ele tinha colocado mais. Mas gol de pênalti. Mas pênalti tem que ter categoria lá, né? Se não tiver, faz. Valeu, Rodrigo. Então nós vamos passar a bola agora pro Lucas, né? O Lucas tá quietinho aí, participou menos aí do que as outras lives, né, Lucas? Mas fica à vontade aí para as considerações finais. Rodrigo, queria agradecer também a presença e a fala. É bom conhecer mais um clube, ainda mais assim um clube que está surgindo de novo, com um projeto bom, querendo fazer uma coisa consistente. Eu que já passei por um clube aí do interior do Paraná, que era rival do PSTC ali em Londrina, sei mais ou menos como que funciona essa questão aí de clube pequeno aí do interior do Paraná. A gente sabe que às vezes as distâncias são longas, o campeonato às vezes não oferece aquilo que a gente quer, o campo é ruim, equipe dando WO, que nem você falou, mas assim, é bom ver que as coisas estão sendo bem feitas e que logo vocês vão ter um futuro bem brilhante pela frente aí, tá? E agradecer mesmo por clube pra gente, obrigado, e espero poder contar em outras também aí, em outras lives com a gente. Grande abraço. Eu agradeço.
Sempre à disposição. Então é isso aí, Rodrigo. Em nome do canal Conhecimento Futebol SA, a gente agradece imensamente, tá, esse tempo que você disponibilizou, né, passando aí as informações dessa história bonita aí do Iguaçu, né? Isso, queira ou não queira, é um recomeço, né? E tenho certeza que a gente vai ver essa equipe muito qualificada lá na frente, né? Porque já se percebe que tem profissionais que realmente procuram a especialização, procuram saber, né? E estão fazendo um belo trabalho à frente à equipe do Iguaçu. Então a gente te agradece de coração aí. Não, eu que agradeço a oportunidade também de expor, né, o trabalho que é feito hoje aqui em União da Vitória, que é um trabalho ainda de muita humildade, de pé no chão, né, pés no chão, sabendo, mas também sabendo onde a gente quer chegar. A questão de ser um clube revelador, na questão de realmente buscar um cenário maior, o clube merece isso, a cidade merece isso, a região aqui de União da Vitória e toda a região aqui merece, por tudo que passou, e é uma região que leva, que carrega o clube no nome, no hino do clube, ele fala o orgulho de União da Vitória, e a nossa meta realmente era essa, voltar a ser o orgulho de União da Vitória. Infelizmente, por alguns anos, até antes de fechar, era uma vergonha a forma que era gerido, a forma que era conduzido, né, para benefícios pessoais, muitas vezes, e isso hoje não ocorre no clube, não vai ocorrer de maneira nenhuma, até pela proteção que a gente fez em questão de estatuto, de sócios, assim, do clube, de conselho, apresentação de contas, que é muito importante, que mostrar o que é feito, aonde é colocado, né, o dinheiro do clube, e a gente vai seguindo um caminho que até nos orgulha, como disse, por onde estamos, mas sabemos que podemos dar muito mais, principalmente respeitando. É muito gratificante você ver, por exemplo, atletas que passaram por aqui no ano passado, aí até o Tosta, que passou por muitos clubes, Marcos Paulo estava no Inter de Santa Maria e falou que queria vir jogar de novo. Todos os atletas querem voltar para o clube, porque receberam o que a gente combinou, sempre olhando no olho, falando isso dá, isso não dá, eles vendo na nossa humildade, que nós sempre buscávamos colocar eles em bons hotéis para mesmo a terceira divisão, viajando com um bom ônibus, uma boa alimentação, tanto na base quanto no profissional. Então é nessa linha que o clube é gerido e que a gente vai seguir. Perfeito. Gestão aí extremamente profissional, né? Valorizando, dando realmente aquilo que os atletas precisam, né? E sempre cumprindo, né? Esse é o mais importante. É assim que se faz uma gestão de qualidade e competência, né? Onde que realmente os clubes conseguem se reerguer, né? Conseguem ter um objetivo, um norte, né? A seguir de forma correta e equilibrada, né? Então, opa, Thiago. Não, só tô no... aguardando aí. No aguardo do encerramento. Isso. Então tá. Beleza, então. Então, gente, nós vamos ficando por aqui hoje, né? Passamos aí bastante do nosso tempo, mas se nós fôssemos fazer perguntas para o Rodrigo aí, nós ia levar 3h30 frouxo aqui, né? Porque surgem muitas... É um assunto bacana, interessante, né? Eu acho que todos os profissionais que aqui participaram também passaram por algum processo de recomeço, já carregamos muita bola nas costas, muita dedicação aí, marcamos campo e tudo mais, né? Isso aí realmente é um assunto que é muito, muito amplo, né? Então a gente vai agradecendo ao pessoal que nos acompanhou, né? E lembrando que todas as terças, né, o canal Conhecimento Futebol SA, a partir das 18h30, vai trazer temas interessantes, né, para que vocês possam estar acompanhando ao vivo, e também aqueles que vão acompanhar depois, né, não deixa de curtir, né, vai lá, dá o joinha lá, depois clica no sininho para estar acompanhando e curtindo o nosso canal. Então, obrigado a todos que participaram, ao Lucas, ao Antônio,
ao professor Douglas, ao professor Isaac, ao Tiago, Rodrigo, mais uma vez, e também o professor Henrique Pereira e o Sérgio, que participaram dessa live de hoje. Muito obrigado a todos, uma boa noite, ótima semana aí para vocês. Muito obrigado a todos aí. Sem palavras. Obrigado.